Estamos de volta, 13 horas e 59 minutos, e hoje eu recebo nosso médico oncologista. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bom, tô voltando de férias hoje, bastante animado para esse nosso bate-papo. Pois é, tava Terça-feira. relaxando, Tava. né? Praias e tudo mais com a família. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, meu amigo. Olha só, o tema de hoje é quem decide o fim do tratamento médico, é o paciente ou a família? Quando o assunto é câncer, nem sempre a decisão mais difícil está ligada apenas ao diagnóstico ou ao tratamento, mas ao limite entre tentar mais uma intervenção ou priorizar a qualidade de vida daquele paciente. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que milhões de pessoas convivem com doenças oncológicas avançadas no mundo, e muitas decisões no fim do tratamento envolvem dilemas éticos, emocionais e familiares profundos. Doutor, quando o tratamento ele deixa de trazer benefícios reais para aquele paciente e passa a gerar mais sofrimento, quem tem de fato a palavra final? É o senhor como médico ou o paciente e família? Bom, hoje em dia, cada vez mais se respeita principalmente a vontade do paciente. Ele tem que estar bem assessorado por uma equipe interdisciplinar, porque o que se preconiza hoje em dia? Que o paciente decida, a família apoie e a equipe de saúde, né, o médico, onde o médico está inserido, né, oriente. Então, o tratamento nunca pode fazer mal. Então, é um limite ético que existe. A gente não pode fazer mal. A gente não deve prolongar sofrimento. Entendeu? Mas a eutanásia é crime. A gente está falando aqui já de pacientes que não têm mais uma chance de cura, né, doutor? Isso. São tratamentos paliativos para dar um conforto até o final da vida dele já. Não, com certeza. Assim, Né? muitas vezes o paciente tratou, o tratamento foi feito na totalidade e não existe mais alternativas para se tratar a doença. Perfeito. Então, nesse momento, a gente prioriza não mais tratar a doença, mas tratar a pessoa, a família. Então, o bem-estar daquele indivíduo, isso, né? garantir que a pessoa não viva com a máxima dignidade possível, sem sintomas, se possível. Doutor, na prática, como é que o médico lida com essas situações em que o paciente quer interromper o tratamento, mas a família insiste em continuar? Ou o contrário, por exemplo? Bom, a família quer sempre ver a cura do paciente, justo. Mas às vezes ela não entende que aquilo ali não vai mais adiantar. Então, as as pessoas mais presentes na vida do paciente entendem e respeitam a vontade do indivíduo. Uhum. Eventualmente, assim, o familiar que às vezes entra em discordância com o paciente, com a parte da família, normalmente aquele familiar que não vivenciou toda aquela etapa do tratamento, a volta da doença, muitas vezes. Então, eventualmente, essas pessoas chegam e solicitam, fazem pedidos que não são favoráveis à vontade do paciente. Mas, assim, a gente respeita, se o paciente for lúcido, a gente, por questão ética, é obrigado a atender. Não pode nunca ir contra a vontade do paciente. Olha, a dona Maria Lúcia, do Asa Branca, já está por aqui. Participa você também, 991541079, se você tiver algum desses casos na família ou algum conhecido e quiser participar com a gente, dar sua opinião, né? Fica à vontade, o doutor Leonardo Pires está aqui com a gente hoje. A dona Maria Lúcia fala assim: doutor, meu pai está em tratamento há meses, sofrendo muito. Ele já disse que não aguenta mais, mas a família insiste para continuar. A vontade dele pode ser ignorada nesse caso, doutor? A gente nunca pode ignorar a vontade do paciente. Para a equipe de saúde, a pessoa mais importante é o paciente. Então, se ele é lúcido, a gente tem por obrigação a acatar a decisão dele. A gente nunca pode ir contra. O seu Roberto, também do Pricumã, ele fala: eu acompanhei minha esposa até o fim do tratamento e, sinceramente, parecia tortura. Hoje, me pergunto, a gente prolongou a vida ou prolongou o sofrimento? Bom, assim, eu não vou lembrar, assim, a gente não cabe discutir pontualmente caso a caso, mas Sim. assim, as pessoas que eu conheço que trabalham junto na área que eu as conheço todas, tem uma atitude bastante ética. A gente nunca vai
a gente nunca trabalha para prolongar sofrimento, a gente trabalha pelo contrário, para levar o máximo conforto possível. Então, através de medicações, através de terapias alternativas, mas nunca com o intuito de alongar sofrimento. E a vontade do paciente é sempre respeitada. A Camila do Buritis, boa tarde, doutor. A minha mãe chora toda vez que vai para quimioterapia. Diz que preferia passar os últimos dias em casa. Eu me sinto egoísta por ainda querer que ela lute. Bom, boa tarde, inicialmente. Bom, se ela está fazendo quimioterapia, a gente sabe que a quimioterapia é uma fase de tratamento. Então, é importante que a pessoa, tratando, entenda que aquilo é uma fase e vai trazer um bem maior. Então, igual a cirurgia, igual a radioterapia. Então, são fases que a pessoa vence no decorrer dessa luta. A gente sabe que tratar câncer nem é rápido, nem é fácil. E, assim, infelizmente, o paciente arca com todo esse ônus. Mas se Deus quiser, ele vai ser o grande ganhador ao final desse processo. A gente tem que saber que também é muito necessário um apoio psicológico, né, doutor? Não, por isso para pacientes e família, né, nesses casos. Por isso que a abordagem do paciente oncológico não é feita por uma pessoa. É feita por uma equipe muito bem treinada, bastante experiência, para aumentar o máximo possível as chances de sucesso. A gente entende todo o desespero que a pessoa passa, porque quando a pessoa começa a tratar, a gente não pode garantir sucesso. Olha, ela fala que a dona Lindalva também está ouvindo. Dona Lindalva, força aí para a senhora, viu? A gente se solidariza aí com o seu tratamento. Não desista, né? Lute pela sua vida. É uma fase inicial ainda. Isso. Que a senhora vai vencer, tenha fé, né, doutor? Está tratando porque a gente sabe que não é uma fase fácil. Então, mas é uma fase que tem fim. Terminando o ciclo da quimioterapia, a vida segue. Entendeu? A pessoa segue com saúde e sem a doença. É isso, tá vendo? Então, força aí, viu, dona Lindalva? Obrigado pela mensagem. O Daniel do Raia do Sol também fala assim, doutor, o médico falou que há meses falou que não há mais chances reais da minha família. Desculpa, não entendi. O médico falou que não há mais chances reais, mas a minha família acha que enquanto tem vida tem esperança. Sem dúvida, né? Não, a gente tem que ir até o final, né, doutor? Porque o médico ele é obrigado a falar dentro do parâmetro que a medicina tem a oferecer. Uhum. Então, o médico jamais pode ofertar um tratamento que ele não tem convicção que vai funcionar, que a ciência não garanta que tem uma base científica. A gente nunca pode ofertar uma aventura, nunca pode ofertar uma terapia que não tenha comprovação científica que funcione. Então, só que infelizmente a doença não é... A gente trata, fez a cirurgia, fez a quimio, fez a rádio, e a doença volta, e tratou, e até chega um ponto que em situações onde não existe mais tratamento a oferecer para tratar a doença. Isso acontece algumas vezes. E doutor, olha, a gente recebeu a mensagem agora da Luciana, ela fala, meu marido, Osvaldo, pediu para parar o tratamento e focar em qualidade de vida. Nesses casos ainda, onde o paciente ainda tem um tratamento inteiro para percorrer ali, para cura, e ele quer desistir do tratamento. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, Qual é a sua orientação para esses pacientes? Que estão sem esperança, isso é falta de esperança, né? Porque assim, a gente está aqui na rádio aqui conversando num ambiente bastante tranquilo, mas assim, a gente não sabe o quanto essa pessoa passou, o que ela passou até aquele momento. Uhum. Então, a gente é uma equipe interdisciplinar que é treinada para motivar, para garantir que a pessoa continue o tratamento, mas cada um tem o seu limite. Assim, a gente não pode ir nunca contra a vontade do paciente. A gente é obrigado a respeitar. A gente pode não concordar, mas a gente é obrigado a sempre respeitar. Olha, o Marcos do Silvio Botelho, eu vi meu irmão ser submetido a procedimentos dolorosos até o último dia. Quem deveria ter dito chega naquela situação? Ele pergunta, doutor. A palavra mais importante para a gente é do paciente. O paciente tem sempre razão nesse caso. Tem, sempre. A gente é obrigado, a gente fala para os pacientes, eu sou seu funcionário. Quando acontece isso que eu lhe falei, doutor, de o paciente ele ter uma chance real de cura,
mas ele quer desistir do tratamento, ele está sem esperança. Como é essa abordagem ali junto com esse paciente? Por isso que a gente está falando no começo. Essa questão motivacional. Hoje em dia, os referenciais devem ser sempre esses. O paciente decide, a família apoia, e a equipe de saúde e o médico deve orientar sempre da melhor forma possível. O paciente tem que estar sempre orientado sobre tudo que vai acontecer, todas as etapas do tratamento, para evitar surpresas, entendeu? Às vezes o paciente mal orientado pode sofrer uma decepção no meio do tratamento e acabar desistindo. Então, para reduzir o máximo que isso aconteça, o paciente tem que estar sempre sendo acompanhado e sempre sendo muito bem orientado sobre tudo que está passando e as perspectivas do futuro que tem com aquele tratamento. Carlos da Aparecida, boa tarde, doutor. Meu pai quer continuar tratando mesmo sem chances, mas o médico já foi claro. O médico pode se recusar a continuar um tratamento, doutor? Bom, se o médico tiver convicção que ele não vai ajudar, ele é obrigado a não prosseguir. Ele não pode jamais fazer mal a outra pessoa, mesmo que a pessoa queira. E aí daí para frente é tratamentos paliativos para dar uma qualidade de vida melhor para aquele paciente, então, né? Mas o médico não pode fazer mal. Perfeito. Aline do Centenário, tenho pavor que minha mãe morra sofrendo. Como saber se continuar tratamento ainda faz sentido ou só aumenta a dor? É interessante conversar diretamente com as pessoas que estão atuando junto à sua mãe, para saber que fase que ela está no tratamento, o que tem de alternativa e quais são as perspectivas que ela tem diante do tratamento. Doutor, quando a família ela não aceita o fim do tratamento, isso atrapalha o trabalho da equipe médica também? Isso acontece eventualmente. Por isso, mas assim, normalmente as famílias que atuam junto, que acompanham o paciente, normalmente essa conversa, como é feito no dia a dia, acompanha o dia a dia do tratamento, da evolução. Então, raramente há surpresa quando existe esse bom diálogo. Então, a família é bem esclarecida, o paciente bem esclarecido, bem informado, dificilmente existe discordância, entendeu? Entendem, viu que você chegou no limite. A gente, é interessante estar sempre colocando a etapa que está do tratamento. Olha, a gente foi até aqui por esse caminho, agora como esse caminho não está dando certo, a gente é obrigado a ir por esse caminho, sempre explicar quais são as alternativas que existem, para que não haja essa surpresa, assim, ó, estava tratando até ontem, hoje do nada resolveu. Sim. Olha, a Bruna, ela fala, quando a família não aceita o fim do tratamento, já perguntei, né? Doutor, é comum a família querer decidir pelo paciente por medo de perdê-lo? Rafael do Pintolândia. Isso não é raro não, porque mas como estava falando para você agora há pouco, normalmente o familiar que acompanha o paciente no dia a dia, raramente a opção do paciente não é respeitada. Ele quer decidir pelo paciente, né, doutor? Isso aí para paciente. Às vezes tem paciente que perdeu a lucidez. O paciente pediátrico, nessa situação, a opinião do familiar é a principal. Doutor, por que falar de morte ainda é um tabu tão grande, né? Ninguém quer morrer. Não, com certeza, mas tipo assim, até eu também quero viver 100 anos, mas a gente não tem querer sobre a nossa vida, infelizmente, né? Não, infelizmente, mas assim, nascer, viver e morrer são fenômenos naturais, e mas isso assim, dificulta as ações humanas. É aí que eu quero chegar, as pessoas não aceitarem a ponto de dificultar a sua posição como médico também nesse acompanhamento desses pacientes, né? Mas também assim, a obrigação do profissional querido nessa área é saber também escutar, entender essas demandas que as pessoas trazem, entendeu? Não tratar, não ser refratário a ouvir, porque quando a pessoa toca nesse assunto, a gente sabe que ela está sofrendo muito. Então a gente não está conversando com a pessoa não fala com a gente tranquilamente, sem um nome pesar sobre o familiar que está morrendo. Então a gente também tem que saber acolher também e saber confortar essas pessoas. Normalmente, conversando bem, dando conforto, a pessoa acaba entendendo a situação que aquela pessoa que está doente está passando também. Agora, doutor, a sua especialidade é uma especialidade que é muito difícil, né?
Eu acredito que, na minha opinião, eu acho que é a mais difícil de todas, porque você tratar com... são as duas pontas, né? O senhor trata da morte, morte e vida ao mesmo tempo, né? São os dois extremos ali. E como é, assim, uma pergunta pessoal, como é saber aonde vai até cada ponto? Como o senhor consegue equilibrar isso, doutor? Porque acredito que não é uma tarefa fácil você dizer para um familiar ou para um paciente que, infelizmente, ele não tem mais como continuar o tratamento, ou então que não deu certo, ou então que ele conseguiu, aí é a glória. Mas e nesse caso onde não há mais esperança? Bom, como você, a esperança é a última que morre. A gente tem que, assim, também trabalhar com essas pessoas, entender esse processo de finalidade, porque dentro da oncologia, normalmente as pessoas não morrem rapidamente. As pessoas passam por um processo, que adoecem, o tratamento falha, a gente vai tratando os sintomas durante essa fase final de vida. Então, eu acho que talvez seja mais fácil do que a pessoa que sai de casa bem e não volta. Para a família entender, acho que talvez seja mais difícil. Entendi. Olha, pra gente finalizar, doutor, a Paula, lá do Cidade Satélite, ela fala: meu avô está lúcido e quer parar. Parte da família acha que ele está deprimido. Como diferenciar lucidez de desespero, doutor, nesse caso? Bom, o ideal é que ele passe por uma boa avaliação. Porque às vezes não é fácil diferenciar, por isso que um bom profissional, uma boa avaliação profissional de alguém da área de saúde mental para avaliar bem se existe depressão ou não. Nesses casos onde há depressão, aí qual é a orientação, doutor? Bom, tentar também agregar essa demanda dentro do tratamento. Por isso que a equipe interdisciplinar envolve também profissionais de saúde mental. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Hoje o tema foi um tema meio como é que eu posso dizer? Meio necessário, né? É um tema difícil, mas assim, difícil. Mas é um tema, assim, eu falo, um tema do meu dia a dia, há quase 30 anos. É isso que eu quis dizer, porque o senhor está ali nessa balança, né? Entre a vida e a morte, e eu acho que é muito difícil, né? Mas eu já há 30 anos já deve ter... Fácil nunca é, mas é uma coisa que a gente lida com naturalidade, a gente aprende a criar, a gente tenta ajudar a entender e trabalhar bem com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que é tão importante a gente falar tanto, né, doutor, aqui sobre questão de estilo de vida, de qualidade, de você ter uma saúde melhor, uma saúde preventiva, de você fazer seus exames com regularidade, né? Então, você vai ter como alerta, dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Então, para quem participa regularmente do nosso bate-papo de toda terça, fica a mensagem nossa de toda terça-feira. Cuide bem da sua saúde, tenha boa alimentação, durma bem, não relaxe com seus exames, para reduzir ao máximo a chance de você adoecer, e caso a doença surja, que se descubra o mais inicialmente possível, que tenha a maior chance de sucesso no tratamento. Olha, ontem mesmo eu fiz um preventivo, né? Eu quero deixar bem claro aqui, porque é uma forma também de pedir para vocês irem fazer o de vocês que acompanham a gente aqui todo dia. Uma pessoa que fala de saúde também tem que estar com a saúde em dia, né, doutor? Com certeza. Eu já fiz ontem meus exames, até agora tá tudo ok, graças a Deus. E eu quero falar para você fazer o seu exame também, você que está acompanhando a gente, né? Ter uma vida equilibrada, uma alimentação equilibrada, com exercício físico, né? A gente sempre bate nessa tecla toda terça, toda né, doutor? Toda terça-feira. Então, nosso mantra de todo dia também vale para o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Dia 4 de fevereiro. Amanhã, né? Amanhã. Olha, o doutor Leonardo Pires atende ali na Clínica Médici, na Avenida Capitão Capitão N. 6, número 725, ali do lado do Bob's, aquela clínica bem de esquina, tá, gente? Ali no centro. Sala 2, tá bom? Você pode agendar uma consulta através do telefone. Anote aí, por favor, o WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui. O senhor tem, doutor, de cabeça? Não, de cabeça não tem nada.
Mas olha, o doutor é cirurgião oncológico, cirurgião geral, cirurgião de mama também. Mulheres, vamos fazer o exame do toque de mama. Telefone é 95 Anota. 99 130 0044. 99130 0044. Isso, 99130 0044. E tem no Instagram também, que é Clínica Leonardo Pires. Leonardo Pires, tá, gente? Doutor, muito obrigado por ter vindo. Terça-feira a gente se fala de novo. Perfeito, tá meu bom? amigo. Olha, você que acompanhou a gente, faça seus exames, se cuide, tá? Pra gente poder evitar esse tipo de situação, né? E se tiver passando por isso, não tema. Vá lá, lute. Tem esperança que vai dar certo, tá? Eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta. Não sai daí.